Está no ar mais um programa Trabalho Legal e você vai ver. O Aedes aegypti vem se proliferando pelo país e espalhando doenças como a dengue e a zika. Saiba o que fazer para evitar que o mosquito apareça no ambiente de trabalho. Fazer vídeos e publicar na internet tornou-se um negócio rentável para algumas pessoas e vem garantindo o sustento de jovens empreendedores. Conheça os YouTubers. E ainda, parte da rotina de um dermatologista. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Brasil viveu em 2015 a pior epidemia de dengue dos últimos 10 anos. Os casos de zika e chikungunya também assustaram a população. Alguns ambientes de trabalho estão mais expostos à proliferação do mosquito Aedes aegypti e o trabalhador precisa tomar cuidado. Aedes aegypti, o nome é difícil de ser pronunciado, nem parece que faz parte do dia a dia do brasileiro. Mas esse mosquito é bem conhecido da população. Ele é o transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus da zika, que tem preocupado a todos. O mosquito transmite essas três doenças, né? Os sintomas, eles são muito parecidos na fase inicial. Então, na fase inicial, a gente não tem como clinicamente distinguir entre um e outro. Todos eles dão dores no corpo, muita dor no corpo, pode dar dores nas juntas também, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, alguma mancha vermelha no corpo, e febre. São tantas doenças transmitidas que até o diagnóstico é difícil. Então, a partir do terceiro dia, existe um exame laboratorial da pesquisa do vírus da dengue e que consegue já vir positivar e confirmar esse diagnóstico, Os exames para chikungunya e zika foram liberados recentemente, Então, a partir ali do quinto dia, a gente consegue já diferenciar entre essas três doenças. Quem está no ambiente de trabalho não fica livre do risco da presença do mosquito. Em muitos casos, o local do serviço oferece ainda mais perigo. Evitar a proliferação do mosquito também é uma responsabilidade de quem cuida do dia a dia dos canteiros de obras. Aqui, neste caso, a responsável é a Amanda Beatriz. Nessa obra especificamente, partiu já da iniciativa deles ter todo esse cuidado com o mosquito, Não acumulando água em nenhum recipiente. Logo após, quando eles chegam na obra, tem algum acúmulo, eles dão uma limpada. E manter a limpeza da obra em si mesmo. Tirar entulho, materiais que possam acumular alguma quantidade de água. Davidson garante que combate o mosquito tanto no trabalho quanto em casa. A gente deixa os baldes virado, com a boca para baixo, A caixa d'água a gente deixa limpa. No final de semana a gente derrama água, deixa sem água. Os pneus que não prestam mais, a gente não deixa com água. Aí eu faço isso também, que a minha mulher está grávida, Já é um meio de evitar doenças no bebê. Davidson tem toda a razão em ficar preocupado. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento de casos de microcefalia em recém-nascidos tem relação com a contaminação das mães pelo Zika vírus. Mais de 5.000 casos foram notificados desde o fim do ano passado. Destes, cerca de 3.800 permanecem em investigação. O estado de Pernambuco é o com maior número de casos confirmados de microcefalia, seguido por Rio Grande do Norte e Paraíba. O entulho em si, a gente percebe que tem muita caixa d'água exposta, eu acredito que seja para utilizar a água em alguma função da obra. Às vezes é material comum, por exemplo, pequenos recipientes de utilização da obra mesmo, ou lixo mesmo, de marmita, coisas do gênero. As pequenas obras domésticas, digamos, também terminam sendo bons criadores de mosquito. Às vezes o pedreiro acumula água para utilizar na massa e esquece que o mosquito está na vizinhança e acaba servindo ali de criador também, aquele reservatório de água. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro se desenvolve de maneira inadequada. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, que habitualmente é de 33 centímetros. O Brasil viveu em 2015 uma das piores epidemias de dengue da história. Foram mais de 1.600.000 casos da doença, o que representou um aumento de 180% em relação a 2014. Foi o maior número já registrado em um só ano desde 1990. Para o médico Vitor Saboia, toda a população deve fortalecer o combate ao mosquito Aedes aegypti e tomar medidas caso tenha algum sintoma.
caso você tenha algum desses sintomas que eu falei, febre, dor no corpo, dor de cabeça, o ideal é que se dirija mesmo ao pronto-socorro. O que se pode fazer antes é ingerir muito líquido, tá? Então, procura beber muita água, tomar um suco, chá, procura se hidratar bem, porque o que transforma essas doenças em uma doença grave é o grau de desidratação, né? Então, o ideal é que você já vá hidratando enquanto procura o médico. A cidade de Fortaleza recebeu o primeiro encontro estadual de adolescentes contra o trabalho infantil. Centenas de estudantes, coordenadores municipais do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente e presidentes dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente participaram do encontro organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará. O evento teve como objetivo estimular jovens para se tornarem agentes de transformação social. Destaco 3 pontos de importância. Um é sobre a perspectiva do direito de participação. Com isso, a gente assegura o que estabelece o ECA, que é o direito de participação de criança e adolescente no debate sobre os seus direitos. O segundo ponto é com relação ao alcance. Eles representam 80% dos casos de trabalho infantil. Os adolescentes de 14 a 17 anos representam 80% dos casos de trabalho infantil. E o terceiro é o poder de multiplicação. Eles têm a capacidade de estar fazendo esse debate, atuarem como multiplicadores, levando essa mensagem para os demais adolescentes, para as famílias e também para a sociedade nos espaços da comunidade. Durante o primeiro encontro estadual de adolescentes contra o trabalho infantil, os participantes assistiram a palestras e fizeram oficinas para debater sobre os prejuízos do trabalho precoce. A ideia de envolver os jovens em defesa da infância partiu do Felipe, de apenas 14 anos, aluno do 9º ano do ensino fundamental da rede pública de Aquirás, no interior do Ceará. Ele espera que a iniciativa mude a vida de muitas crianças e adolescentes. É um marco na história de garantia de direitos, um marco na área de erradicação do trabalho infantil, pois hoje os adolescentes foram empossados, estão assumindo o lugar que é de direito deles. Como eu posso dizer, é o protagonismo previsto no ECA saindo do papel. A segunda etapa do projeto será realizada em Fortaleza e também no interior do estado entre os meses de abril e maio. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar logo depois do intervalo. O que começou como simples diversão tornou-se um negócio rentável e vem garantindo o sustento de jovens empreendedores. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. Esse é o espaço para o trabalhador deixar um recado para o patrão. Veja. Aí eu deixo pro meu chefe que ele é um ótimo chefe e tá me ajudando em tudo, graças a Deus, me fez mudar aí, tá me dando essa oportunidade para me trabalhar aqui. Queria agradecer meu patrão que me deu essa oportunidade de trabalhar aqui, para aprender e que não atrasa salário. Agradecer a oportunidade, o trabalho, a amizade que a gente tem em comum, entendeu? O que começou como uma simples diversão tornou-se um negócio rentável e vem garantindo o sustento de jovens empreendedores. Os chamados youtubers assumiram o hobby como profissão. Davi nunca se julgou um expert em assuntos como videogames, filmes e séries de TV. Mesmo assim, arriscava umas críticas. Aos 15 anos de idade, tudo que ele considerava relevante, ia lá, gravava e publicava em um canal de vídeos na internet. Então eu tinha uma câmera de celular, colocava uns livros para segurar, para a câmera não ficar tremendo e gravava. Falava sobre o que eu achava da série. Tipo, eu não sou tipo um crítico de cinema. Então o que eu faço? Eu faço vídeos bem informativos que o cara que tá vendo, igual da minha idade, possa entender a mensagem. 5 anos depois, o hobby virou profissão.
Durante o curso de administração na faculdade, Davi foi convidado por um professor a participar de um projeto de extensão. O objetivo era se dedicar à atividade de youtuber. Gostou tanto da ideia que investiu no ramo e criou um negócio nessa área. A gente teve uma ideia que ainda poucos youtubers tiveram, de a gente criar conteúdo de marketing digital para pequenas empresas e focando mais em vídeos do YouTube. Porque o microempreendedor, ele é totalmente leigo, porque o YouTube é muito novo, entendeu? Ele tem 5, 6 anos de idade praticamente, que ele se tornou um sucesso. Então o empresário ele tem dificuldade de criar conteúdo. A plataforma de vídeos se tornou um meio de formação de negócios e de relacionamento para marcas e consumidores. Hoje, diversas publicações são patrocinadas e isso gera uma renda para quem exibe a propaganda. Foi aí que os youtubers tiveram a oportunidade de mostrar como podiam trabalhar e ganhar dinheiro. O número de visualizações dos materiais no canal YouTube mostra o quanto eles são populares entre os internautas. Ou seja, é o termômetro que mede o interesse, proximidade e relacionamento entre a marca e o público. O YouTube também tem vários diferentes tipos de canais. Tem canais de tudo que é tipo gastronomia, vlog, até canal de jornalismo tem no YouTube também. Hoje, normalmente, o que eu vejo? Que hoje as pessoas, elas estão muito com a vida ocupada e tudo, e às vezes ela não tem tempo de assistir aquilo, porque está trabalhando. Então, o YouTube é a plataforma na qual ela pode ver no tempo que ela quiser. O vídeo de um dos clientes do Davi já chegou a ter 30 mil visualizações. Atualmente, a empresa conta com 7 funcionários. O mais novo integrante é o Vitor. Ele diz que nunca pensou em trabalhar como youtuber, mas está gostando da experiência. A gente está fazendo a parte de mídias sociais de pequenas e microempresas. A gente capta um cliente, faz a parte dele de Facebook, Twitter e também YouTube. Esta especialista em direito trabalhista explica que a atividade ainda não conta com o amparo da consolidação das leis do trabalho, porque o youtuber não possui vínculo empregatício nem com o YouTube, nem com a marca que divulga no canal. O profissional, que é denominado youtuber, ele é um profissional autônomo. Então, em princípio, o contrato que é realizado entre o YouTube e esse profissional não é um contrato de emprego, é um contrato de parceria para a divulgação dessas ideias, desses conceitos. Mas ela adianta que os youtubers poderão ter a profissão regulamentada no futuro. Pode ser sim que no futuro essa profissão precise de uma regulamentação específica e que acabe sendo alvo, né, sendo objeto de proteção por meio da legislação trabalhista, porque essas pessoas posteriormente, primeiro porque é rentável, então as marcas vão ter interesse. Segundo que essas pessoas acabam estando desamparadas e aí elas precisam de uma legislação que as proteja e garanta aí os direitos mínimos. Vitor acredita no sucesso da profissão. Muita gente está começando a se entreter dentro do YouTube. Busca vídeos para poder passar o tempo, entendeu? Para poder ter uma forma de lazer. E a gente quer fazer isso, a gente quer entreter as pessoas. Como a parte da empresa, que a gente faz a mídia social, a gente não quer só falar da empresa, a empresa é assim. A gente quer produzir de uma forma criativa. Isso pode atrair mais clientes, a gente vai trabalhar de uma forma divertida, criativa, e isso atrai o público, porque é uma coisa bem light, entendeu? É bom de assistir. A seguir, conheça a rotina de um dermatologista. Quem não gostaria de ter uma pele perfeita? O profissional do quadro Meu Trabalho dessa semana pode dar dicas de como isso pode acontecer. Conheça agora um pouco da rotina de um dermatologista.
Assim como o sorriso, ela também é o nosso cartão de visita. E os cuidados vão além da estética. Hoje o quadro Meu Trabalho vai falar sobre o profissional dermatologista. E para falar sobre esse profissional, a gente vai conversar com o Dr. Gilvan Alves, que é dermatologista já há 20 anos. Gilvan, seja bem-vindo ao quadro Meu Trabalho. Obrigado. Gilvan, o que é a profissão de dermatologista? Bom, o dermatologista é o profissional que cuida da pele, cabelo e unhas. Então, é basicamente um profissional médico. A gente precisa fazer 6 anos na faculdade de medicina e depois prestar a prova para a residência médica. A residência médica exige que se faça 2 anos de clínica médica e depois você passa para a dermatologia, porque dermatologia é uma especialidade clínica. Nós temos na medicina a divisão de clínica e cirúrgica. A dermatologia caminha para a especialidade clínico-cirúrgica, ela mistura um pouco, na verdade. Mas então você faz 2 anos depois de residência e ao final dessa residência é prestada uma prova de título de especialista que é aplicada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, primeiramente, o profissional da área de dermatologia, ele tem que ser formado em medicina, é isso? Isso. Todo dermatologista é, acima de tudo, médico, né? Qualquer pessoa que faça dermatologia sem ser médico está exercendo a medicina de forma ilegal, então isso é um crime. Então, primeiramente, ele tem que ter um registro no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Uma vez de posse do diploma médico, ele pode sim prestar prova de residência para especialidades médicas, que são inúmeras. Dermatologia é mais uma das especialidades médicas. Você citou sobre as diferentes áreas da dermatologia. Fale brevemente um pouco sobre essas áreas. Quais são as áreas, o que cada uma cuida? A dermatologia ela é uma especialidade clínico-cirúrgica, como eu falei. Então, nós temos a dermatologia clínica, que cuida de todas as doenças de pele. Tudo que tiver na pele, desde uma coceira, a uma irritação, a um câncer de pele, com a oncologia dermatológica, que cuida de todos os tipos de cânceres de pele. As doenças tropicais, né, a hanseníase, que ainda é uma endemia no Brasil, leishmaniose, enfim, outras doenças, viroses, micoses. Então, todas as infecções de pele e doenças inflamatórias, igual a psoríase, tudo que envolve a pele, o cabelo e as unhas, é o dermatologista que vai cuidar. Nós temos também a parte cirúrgica, dermatologia cirúrgica, que é o próprio dermatologista que executa as pequenas cirurgias do consultório. Você chega com uma pinta que pode ser um câncer de pele, é o dermatologista que está qualificado para retirar uma sutura simples, é coisa pequena, feita em consultório. Anestesia local, corta, dá o pontinho ali e retira. E também a cosmiatria, que é o grande frisão da dermatologia nos últimos anos, que é a beleza, prevenir o envelhecimento da pele. Então nós temos vários cremes que previnem o envelhecimento, que tratam manchas e ainda fazemos rejuvenescimento, combatendo as rugas, né, inibindo a formação das rugas, como as toxinas botulínicas, os preenchimentos, aumentando, dando volume no rosto, que se perde com a idade. Então, rejuvenescendo o paciente, que é a cosmiatria, que é outra área da dermatologia também. Dr. Gilvan, e para o profissional que está começando agora na dermatologia? Esse profissional que está começando, ele trabalha em média, qual que é a jornada de trabalho dele? Ele trabalha em média quantas horas? O salário varia muito de tanto para tanto? Como é que é? A primeira coisa é quem vai ser dermatologista é o estudante de medicina hoje que está de olho em qual especialidade. Então, a primeira coisa que ele tem que ver é a afinidade, o que ele gosta de fazer. A medicina, depois que você decidiu que você quer ser médico, que é uma especialidade bonita de doação, de cuidado próximo. Então, quando você assumiu o sacerdócio, ser médico, você vai depois escolher a sua especialidade. Se você gosta de pele, de cabelo, de unhas, então se você gosta de cuidar de um paciente nessa área, você vai então estudar para prestar uma prova de residência. A primeira coisa é passar numa residência credenciada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Há muitos cursos aí que não têm preparo, não têm a qualificação e não formam bons profissionais. Uma vez você entrando na residência, você vai fazê-la bem, pensando em ajudar o próximo, não pensando em dinheiro. Claro que depois que você formou, você vai ter que querer pagar os seus custos. E para aí você tem várias opções. Você ser um dermatologista no serviço público. Você pode fazer 20 horas na fundação, por exemplo, aqui em Brasília, ou 40 horas. A média de salário está de 8 mil se você trabalha 20 horas, a 12, 14 mil se você faz 40 horas. Então, um ponto é esse. Depois que você decidiu dermatologia, são várias decisões na vida. Ser médico, ser dermatologista. Agora você vai querer dedicar ao serviço público ou você quer ir para a clínica privada. Todos têm vantagens e desvantagens. Doutor Gilvan, e para o telespectador que está assistindo a gente? Ele está precisando ir ao dermatologista. Como que ele vai escolher esse profissional? Bom, análise do currículo de qualquer um seria, né, para você citou no caso da faculdade. Tem realmente faculdades melhores do que outras. Nós temos faculdades, né, que não formam a mesma qualificação de médicos. Mas isso é um ponto. Na dermatologia tem que ficar mais atento ao médico que não fez uma residência.
que não passou na prova de residência, que não tem título de especialista. Isso é fácil de saber. Tem um site da Sociedade Brasileira de Dermatologia que lá tem a relação de todos os médicos que são dermatologistas, realmente que tem título de especialista pela SBD, e que é reconhecida também no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Então ele pode ou ligar no Conselho Regional para saber se o médico dele tem título de especialista, ou entrar no site, tanto do CRM quanto da SBD, que você vai ter a relação por estado de qual dermatologista tem um título de especialista, para você realmente não ser vítima de profissionais que fizeram curso de final de semana e que não tem o mesmo preparo de uma pessoa que fez 4 anos de residência em dermatologia. Então, para você que quer procurar um bom dermatologista, basta acessar o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultar os profissionais que lá estão. Então, doutor Gilvão, queria que você mostrasse agora como que funciona essa rotina. Vamos lá? Então, doutor Gilvan, como é que está aí o atendimento? O que você está fazendo agora? Então, depois que você colhe a história clínica do paciente, que você vê a história, a queixa principal dele, a evolução, a gente vai examinar para fazer o diagnóstico, que se chama, então, anamnese, que é o primeiro passo, segundo, exame físico, que é você examinar a pele para ver o que ele tem. Ele queixa de cravos, ele tem bastante cravinhos aqui em volta do nariz, e agora vai para a terceira parte, que é o diagnóstico. Após você fazer a história clínica, exame físico, você fecha um diagnóstico. O dele, não tem dúvida, é acne, uma acne leve, uma acne comedoniana, que chama. Aí agora nós vamos prescrever para ele um medicamento. Então, depois que o senhor examinou aí, detectou que são acnes, espinhas, e aí agora o senhor vai passar um medicamento para ele, um tratamento. Isso, agora é a prescrição médica. E aí ele vai para a farmácia adquirir o medicamento. Ok, então vamos lá. Então, deixa eu só interromper um pouquinho o atendimento aqui, doutor Gilvan. Eu queria saber do Wellington, o que fez procurar um profissional? Se foi mesmo as acnes que te incomodaram, o que te fez estar aqui e qual que é a satisfação de estar podendo agora tratar disso? Eu tenho um problema de ter bastante acne no rosto, eu sempre tive, depois que eu fiz um tratamento sarou, e agora eu tenho um resquício, eu tenho um pouco de cravo no nariz. E a vantagem de procurar um profissional é que você sara de vez no problema, ao invés de ir recorrendo em locais não autorizados ou assistindo propaganda na televisão. Então você pode se dizer que você acha essencial o trabalho desse profissional? Com certeza, você tem a garantia que vai dar tudo certo. Então, mais um atendimento termina por aqui e o quadro Meu Trabalho de hoje também. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Gilvan pela disponibilidade, pela presteza de ter participado com a gente, falado um pouco da profissão, que é tão bonita, tão honrada. Quer falar mais alguma coisa, Dr. Gilvan? Não, agradecer a você, aos seus telespectadores, pela oportunidade de mostrar o que é a dermatologia, que é bem mais do que toxina, estética. Nós somos uma especialidade que tem mais doenças na medicina. Então nós temos doenças gravíssimas, como o próprio câncer de pele. O melanoma, ele é o câncer mais agressivo na espécie humana. Então, tendo uma pintinha, uma coisinha, não fica achando que tudo que é de pele é uma bobagem, é só beleza. Então nós tratamos com doença e foi um grande prazer falar para você um pouco do que é a minha especialidade. Então é isso. É com você, Rafa. Bacana, hein? E como eu sempre digo aqui, o trabalho legal é feito para você e por você. Então, se tiver aí alguma sugestão de reportagem, é simples. Basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você.